Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração. E todo domingo aqui, antes do Domingo Espetacular, eu e você temos um encontro no Record Américas para falar de assuntos que são completamente intrínsecos à questão imigratória. Ninguém sonha em só ter um green card. Você sonha em ter um green card, você sonha em ganhar em dólar, você sonha em arrumar um Brad Pitt. Bom, esse é o meu sonho, né? Mas está longe de ser realizado. Você sonha em ter uma casa incrível, porque vamos combinar, os Estados Unidos, sem sombra de dúvidas, e a Flórida tem uma presença, né, de imobiliária que tem objetos do desejo que são incríveis. Eu confesso que eu tenho, assim, um grande prazer em olhar casas, muitas que eu não consigo comprar, mas porque eu vejo na questão imobiliária nos Estados Unidos uma grande oportunidade, não só de ter acesso, né, ao luxo acessível que a gente tem nos Estados Unidos, mas o mercado imobiliário dos Estados Unidos é o único mercado global onde pessoas do mundo todo investem porque veem um potencial a curto, médio e longo prazo. E quem melhor do que Mitch Toniolo para falar de mercado imobiliário nos Estados Unidos, em uma das cidades, sonho, que é Boca Raton. Mitch, seja bem-vindo ao Conexão Imigração USA. Muito obrigada, Renata, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês essa noite. E, Mitch, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que eu falei, Mitch, eu quero que você me fale da Casa dos Sonhos. O orçamento é ilimitado, o orçamento Maíra Cardi. Alguém me deu um cheque, eu vou olhar uma casa maravilhosa em Boca Raton. Por que Boca Raton você acha que é a bola da vez para brasileiros que querem se estabelecer nos Estados Unidos? O que acontece? Hoje Boca Raton ela é muito conhecida pelas escolas, né? É um local muito familiar, onde você tem a parte do East, que tem as praias, você está com belezas naturais incríveis, e você tem o mercado de luxo, os condomínios fechados, principalmente se a gente falar que hoje o brasileiro é o terceiro país que mais compra imóveis aqui nos Estados Unidos, faz essa repatriação de recursos, é um investimento que é mais seguro, por a gente estar falando de Estados Unidos, e Boca, ele é muito realmente familiar. Então você vem com a sua família, você quer fazer uma imigração para os Estados Unidos e você tem excelentes escolas, tanto públicas quanto privadas. Em termos de localização, Boca, ela está entre aeroportos, e você tem 40 minutos, você tem Fort Lauderdale, 40 minutos você tem Palm Beach, e você está a 55 minutos de Miami também. Então a região acaba sendo muito procurada em termos de geográficos, que são para essas pessoas que vêm para cá e querem continuar o trabalho. Hoje a gente está vendo uma movimentação do pessoal de Miami, que faz o commute, trabalha em Miami e vem para Boca para oferecer essa oportunidade da família estar num ambiente mais tranquilo, que não tem o trânsito de Miami. E é lindíssimo, né? Hoje você tem condomínios, casas de luxo que você encontra aqui para morar, fora toda a infraestrutura, né, que se oferece de eventos, de você estar perto de restaurantes e essa calmaria que Boca traz, dessa tranquilidade, essa segurança. Quando a gente fala de Boca, eles brincam que é o sexto borough, né, de Nova York, porque Boca começou a se tornar o hush-hush porque Palm Beach, que é a capital do old money, né, porque as casas em Palm Beach, as casas de luxo realmente estão num outro patamar. Acho que a última casa de valor recorde vendida na Flórida foi em Palm Beach, acho que 120 milhões, ou uma quantia assim, né, irrisória. Mas a gente vê, eu vejo Boca como uma oscilação que você determina do luxo que você quer viver. Se você é classe média alta e quer viver com conforto, criando sua família, você pode viver mais low profile, ou você pode viver num extremo luxo, porque Boca acomoda esse range, né? Você falou de uma peculiaridade que eu não havia pensado, pessoas que moram em Boca e vão para Miami. Boca, além do acesso a 3 aeroportos, né? E também há 2 portos, porque a gente tem os Estados Unidos, o maior mercado de cruzeiros do mundo, e em Boca você tem acesso não só ao porto de Fort Lauderdale, mas você tem acesso ao porto de Miami, né? Você tem acesso aí, acho que a 16 diferentes companhias de cruzeiros saindo dessa região, mas a significância de Boca Raton financeira é tão grande que é
a primeira parada do trem de alta velocidade, né? Que aqui na Flórida o transporte público é uma novidade, mas ele para em Boca, que é o Brightline. Que é o Brightline, e ele vai até Miami e vai até Orlando, ou seja, acessibilidade completa. Completa, é incrível. E você tem também Port Canaveral, que você, 3h30, você também está bem próximo, sim, né? 2h30 de Orlando, ou seja, Boca é central, luxuosa, mas não é arrogante. Não, de forma alguma. E você tem uma diversidade, né? Você encontra aqui famílias de todos os lugares do mundo. Então, isso é muito interessante de você oferecer para a sua família também. Mitty, vamos falar das casas, né? O que você acha que é uma característica dessa nova onda do brasileiro que está indo morar em Boca, que está procurando imóvel? O que é uma característica que eles mais buscam nas casas em Boca Raton? Eu acho que a primeira coisa é segurança, né? O pessoal que está saindo do Brasil, eles querem segurança, querem ter certeza. Então, hoje nós temos gated communities, que são condomínios fechados. Você compra na planta, você faz a sua construção. E é muito interessante que você escolhe desde o piso. A gente tem 2 dias quando você compra na planta para escolher a sua casa e montar a sua casa, mesmo você não sendo uma arquiteta. Você vai, visita a empreendedora, né? E você escolhe o piso, o teto, a cor, a maçaneta da porta, os seus cabinets. Você vai montar uma casa. Então você tem esse estilo que são os condomínios fechados e que tem uma infraestrutura de resort. Você tem o clubhouse, você tem piscinas, tem academia de ginástica, sem ser o membership do country club, que aqui também você tem muitos golf courts, que você tem os country clubs que oferecem esse estilo de vida também. E depois você tem as casas de luxo, que você tanto pode ter perto dos canais, próximo às praias, né? Que você tem essa outra opção. E você vê uma busca grande em relação a casas no canal. E eu falo casa no canal porque eu sou do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, ele tem uma... Aqui a gente chama de zoning, né? Que é a separação de diferentes classes de imóveis. Zoning no Rio de Janeiro é inexistente, porque tem um prédio, tem uma loja, tem um posto de gasolina, a favela vive com a classe alta, é todo mundo, né, junto e misturado. E aqui você tem uma separação um pouco maior. Então, quando a gente fala de canal, acho que é importante falar que tem em Boca Raton, as pessoas têm a possibilidade de comprar imóveis mais acessíveis e, óbvio, mais caros, aonde eles vão atracar os seus próprios barcos no quintal de casa. E daí você tem saída, né, para o mar. Quanto tempo de barco de Boca para Bimini? Acho que são 6 horas, aproximadamente 5 horas. Depende da potência do, barco, do seu barco, né? Mas umas 5 horas você... Mas imagina, você já está em uma outra jurisdição, vivendo uma outra experiência. Eu acho que é isso que é tão atraente em Boca. Exato. Mas você vê uma demanda grande por esse tipo de imóvel? Sim, e são perfis diferentes. Você tem o perfil que é o second home, que é a casa de férias, que são pessoas que já estão aposentados, que os filhos já saíram de casa e eles preferem então a casa perto do canal. Não dizendo que não tem famílias, não tem famílias que moram lá, mas como a escola aqui está linkada ao seu zip code, ao seu endereço, a tendência é que as famílias estejam mais próximas àquela escola favorita que você quer. Tanto a pública, a privada você não está linkada ao zip code. Então você tem esse perfil que é o second home, que é de férias, e você tem as famílias. Então, você tem essa diversidade aí, casas a partir de $500 mil a casas de $30 milhões que ficam mais próximo à praia. Existe uma diferença entre o que homens brasileiros procuram numa casa e mulheres brasileiras procuram numa casa, Mitty? Eu vou te dizer, geralmente quem toma a decisão é a mulher. Né? No final das contas, é ela que tem um olhar, que bate o martelo, porque a gente tem um saying aqui nos Estados Unidos que é happy wife, happy life, né? Se a sua mulher está feliz, esse empresário, esse profissional que veio para cá, ele quer essa tranquilidade de deixar a família tranquila. Claro. Então, a diferença eu vejo muito das pessoas procurando essas gated communities, apesar de
você ter a segurança aqui, mas eu sinto como estão vindo do Brasil, eles querem mais essa proteção, né? De tem uma pessoa nos portões, e como muito parecido com o lifestyle do Brasil. Mas eles estão abertos. Você vê os dois mundos circulando muito bem, né? Tanto com a casa de rua, que a gente chama, que são os bairros que você não tem a portaria e segurança, mas você também tem, porque você acaba criando um clã dentro desse condomínio fechado, né? É verdade. Tem o social, os esportes agora trazem muitas pessoas para cá, o pickleball, o tênis, a gente mora aqui, né? Além de você sair todo dia, ter o sol que brilha para todos, você tem as praias e você tem os esportes, então acaba que Boca Raton tem oferece uma qualidade de vida muito alta. E o que fez você escolher Boca Raton? Boca Raton, então, eu já morei em 4 continentes, né? Eu saí do Brasil, eu fui para a China, depois eu morei na França, morei em Michigan e Boca Raton. Boca Raton a gente realmente estava assim, onde a gente vai oferecer essa qualidade de vida para os nossos filhos. Então foi essa tomada de decisão, é mais próximo à proximidade do Brasil. E as escolas, né? Então isso pesou muito na nossa decisão para os nossos filhos. Foi acertada? Foi super acertada, a gente ama, os nossos filhos adoram Boca Raton. Eu acho que eu tive a oportunidade de trazer para os meus clientes toda essa vivência que eu Sem tive dúvida. de morar em diferentes países e de saber o quão importante é você achar a casa certa, o investimento certo. E isso a gente vê, essa tendência do mercado agora, que o próprio Fannie Mae, que é a Associação Nacional dos Mortgage, de vendo essa valorização aí de 10% em 2026. A gente tem um aumento da procura de casas também, que está acontecendo agora no último mês. Então, você trazer esse investimento, você realocar a sua família aqui, é um presente que você pode dar, claro, né? Oferecer para a sua família e, ao mesmo tempo, está segurando que você está fazendo um investimento seguro num país com uma economia estável e que tem o potencial de apreciação no médio e longo prazo. E Mitty, vamos supor que você está conversando com um cliente pela primeira vez. Ele vai ver o shopping de Boca, os restaurantes de Boca, o nightlife, a praia. Só vai ver a parte do lúdico, né, do prazer. Mas comprar uma casa é um assunto sério, Sim, né? O que você acha que é o primeiro passo que uma pessoa que está no Brasil, quer investir em Boca Raton, quer comprar o seu primeiro imóvel, o que é o primeiro passo que ela deve tomar antes de começar a ser seduzido para aquelas cozinhas maravilhosas, aqueles closets lindíssimos, à vista da praia? Sim. Qual é o passo imprescindível para o sucesso dessa transação? Renata, eu sempre falo que eu não mostro casas antes dele conversar com um advogado de imigração e um tributarista, porque acontece, já tive vários clientes que chegaram aqui, foram mal orientados e a gente vê o resultado no médio e longo prazo. Sim. Então você tem que estruturar a sua vida primeiro, a parte legal, a parte de vistos, a parte tributária, porque às vezes é melhor o cliente comprar a casa enquanto ele ainda é residente do Brasil do que comprar quando está aqui pelo fator de crédito, de financiamentos, de juros. Então, é uma série de fatores que interferem nessa compra. Aí, quando ele já está bem orientado e a gente trabalha com profissionais para isso, aí sim, olha, então agora qual é o seu budget, qual é o valor que você está disponibilizando para ver esse imóvel, e aí a gente vai fazer o filtro, marcar as visitas, coordenar, eu faço uma entrevista antes para entender quais são as necessidades dele, o que é mais importante para aquela família, para poder adequar e orientar. E hoje eu vendo, né, desde Boca Raton até Miami, Palm Beach, mas a gente tem que entender muito qual é a demanda desse cliente, o que ele quer oferecer, quais são as expectativas dele em relação, porque na maioria das vezes ele está chegando aqui pela primeira vez. Então é importantíssimo estar envolvido com profissionais que te deem essa orientação. Esse é o nosso papel, né, de orientar a pessoa que chega aqui e quer realizar esse sonho americano de viver aqui nos Estados Unidos.
Bom, se é o seu sonho morar em Boca Raton, você precisa anotar as dicas valiosíssimas de Mitch Toniolo, que é uma especialista em imóveis na região de Boca Raton. E eu sou Renata Castro, advogada de imigração. Vou terminar o programa de hoje sonhando com o meu Deepwater Canal, que é a minha casa no canal em Boca Raton, mas esse sonho vai ficar para o próximo programa. Domingo que vem tem mais aqui na Record Américas. Sou Renata Castro, advogada de imigração, conectada com você em realizar o seu sonho de morar nos Estados Unidos. Até domingo que vem.